Olá pessoal, continuando os estudos aí de geometria vetorial, agora iniciando o capítulo 9, produto escalar. Vamos dividir essa videoaula em duas partes, tá bom? Então, vamos iniciar aí na parte 1. A definição. Sejam U e V vetores não nulos. Chama-se medida angular entre U e V a medida θ do ângulo POQ, sendo OP e OQ, respectivamente, representantes quaisquer de U e V, com mesma origem. Isso aqui é importante, tá? Mesma origem. Sobre o número θ, impõe-se a restrição de ele estar entre 0 e π, se a unidade adotada for radiano, ou 0,180 graus, se for grau. Indica-se θ também por ângulo ou ang, tá? ANG, entre U e V, especificando se necessária a unidade adotada, grau ou radiano. Certo? É mais ou menos isso aqui, ó, essa definição de medida angular. Que nós vamos tomar uma linguagem por empréstimo, vamos chamar isso de simplesmente de ângulo. Tá bom? A linguagem da geometria, vamos chamar ele de ângulo. Certo? Nota que ele está medindo aí o ângulo entre dois vetores que têm a mesma origem, tá? Nota que isso aqui, por exemplo, e você calcular esse ângulo, não está dentro da nossa definição. Nem isso aqui. Por exemplo, aqui um vetor aqui, outro começa aqui e vem para cá. É claro que eles têm uma angulação entre eles aqui, mas não é essa a nossa definição. Essa nossa definição é a medida de ângulos entre vetores que têm a mesma origem. Você tem que posicionar eles na mesma origem, tá bom? Aí dessa maneira você consegue calcular esse ângulo aqui. Ou seja, se eu tivesse essa situação, eu precisaria transportar esse vetor para cá e calcular isso. Esse vetor eu poderia transportar ele para cá e calcular isso aqui. Beleza, mas a definição diz que tem que estar na mesma origem, tá? Outra coisa, vetor você pode usar então qualquer representante, não é isso? Você pode usar alguns representantes. Então a gente vai pensar o seguinte: mesmo eu pegando representantes diferentes, imagine que aqui seja um P'linho, Q'linha e um O'linha, o ângulo a gente vai chamar de congruente, tá? Vai ter a mesma medida, certo? Então a gente começa a trabalhar aqui o nosso entendimento de medida angular, até chegar na ideia do produto escalar em relação a vetores. E essa definição de produto escalar muito importante, tá? Uma das mais importantes aqui em geometria vetorial. Produto escalar, produto vetorial, produto misto são três conceitos muito importantes aí, tá? Verdadeiro ou falso? A medida angular entre um vetor não nulo e ele mesmo é 0 graus ou 0 radianos. Vamos usar essas perguntas aqui como exemplos, tá? Não tanto como exercícios já, mas como exemplos para reforçar nosso entendimento. Então a medida angular entre um vetor não nulo e ele mesmo, ora, um vetor não nulo, ele mesmo vai estar paralelo aqui, coincidente. Não tem ângulo, não tem abertura entre um e outro, por exemplo. Esse vetor não tem uma abertura θ aqui entre eles, porque ele está coincidindo com ele mesmo. Então é claro que ele vai ter uma medida angular de 0 graus ou radiano. Então esse aqui está verdadeiro, tá? A medida angular entre dois vetores não nulos ortogonais é π sobre 2 radianos. Então, não nulos é importante aqui, tá? Não nulos, beleza, são vetores não nulos. A gente já impõe que eles são ortogonais, ou seja, eles têm que ser perpendiculares aqui, tem que dar ângulo de 90 graus. Por ser ortogonais já é obrigatório isso. Então, sim, a medida entre eles vai ser π sobre 2 radianos, ou 90 graus.
C. A medida angular entre dois vetores de sentido contrário é 180 graus. Então, vamos pensar vetores de sentido contrário. Então, tem esse vetor aqui. Vou chamar o vetor U. O vetor menos U, ele vai iniciar aqui e vai vir para cá. Menos U. Ora, a característica justamente de ter sentidos contrários é que justamente eles estão opostos pelo vértice. E só acontece isso se eles derem uma volta de 180 graus realmente. Então o ângulo entre eles é de fato 180 graus. Não existem, nota lá a partícula não. Não existem U e V tais que o ângulo entre U e V é o arcosseno de meio. O que é o arcosseno de meio? Aí você vai ter que já saber um pouco de função trigonométrica inversa, tá bom? Então, se não lembra disso aqui, corre lá no YouTube ou em algum lugar aí para revisar função trigonométrica inversa. Tá? As funções inversas aqui, de seno, cosseno, tangente. A ideia é o seguinte, aqui ele está querendo saber o seguinte. O ângulo é o arcosseno de um meio, ou seja, ele quer saber qual é o ângulo cujo seno é menos meio. Ora, seno é menos meio para valores de ângulos aqui no quarto quadrante e aqui no terceiro quadrante. Mas não importa quais sejam esses dois valores, ambos são ângulos maiores. Arcosseno de menos meio, então ângulo, representa um ângulo maior do que 180 graus. Portanto, não vai existir vetores. Por quê? Nós limitamos que os nossos vetores, nós vamos trabalhar a angulação deles até 180 graus aqui, ó. Nós vamos resumir isso a trabalhar de 0 a 180 graus. Por quê? Para não confundir, imagine que você tem um vetor assim, vetor U aqui, e o vetor V. Então, o vetor V, vetor V aqui. Beleza, aqui é um ângulo menor do que 180 graus, ok. Mas aí imagine que esse vetor não está aqui, ele está aqui, vetor V. Tá certo? E se você pensar, você vai ter esse ângulo de fora aqui. Ok, maior do que 180. Mas por que não trabalhar com esse ângulo de dentro que é menor que 180? Então a definição vai trabalhar com esse ângulo. Se acontecer essa situação, ela não vai trabalhar com o ângulo de fora. Ela sempre vai trabalhar de 0 até 180 graus. Então o ângulo, ou que a gente vai desenvolver aqui para o θ, sempre vai estar representando essa medida menor que 180 graus. Tá bom? Então, realmente não existem. Não existem. Nesse nosso contexto, não existem. Então, também é uma afirmação verdadeira. Não existe nenhum vetor U e V, tal que o ângulo entre eles vai dar alguma coisa, resumindo aqui, vai dar algo maior do que 180 graus, né? Vai dar um negócio assim, ou um ângulo bem maior assim. Tá certo? 180 aqui seria o que? 210. O ângulo entre eles seria 210 graus? Não poderia. E aqui 330 graus. Então não dá, justamente que a gente está trabalhando no contexto de no máximo 180 graus. Vamos trabalhar mais alguns detalhes aqui. Então você tem o vetor U, o vetor V. Vamos fazer o seguinte. Se você pegar o vetor PQ, considerar o vetor PQ, esse vetor PQ, na verdade, é a subtração de U por V, tá bom? Nota que a soma, né? Você repetiria o vetor U aqui, tarará, e a soma seria essa diagonal aqui, não é isso? Até lá, tá. Isso aqui seria a soma. Agora, a outra diagonal, então, desse paralelogramo, né? Fechou um paralelogramo aqui. A outra diagonal é a subtração. Então, na verdade,
o vetor PQ representa a subtração U menos V. E se você notar, você tem um triângulo aqui, que a gente pode usar a lei dos cossenos para desenvolver algumas coisas interessantes aqui. Então vamos fazer assim, ó, lei dos cossenos aplicado aqui, em relação a esse lado U menos V. Então a lei dos cossenos diz o seguinte, que esse lado aqui ao quadrado é igual a esse lado aqui ao quadrado, e esse lado ali é a norma, não é isso? Norma do vetor. Então, a norma de U menos V ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado, mais a norma de V ao quadrado, menos 2 vezes os lados, não é isso? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vezes U, vezes V, cosseno de θ. Isso aqui seria uma espécie de generalização do teorema de Pitágoras, né? Quando você tem esse ângulo 90 graus, essa partícula aqui some, porque o cosseno vai dar zero, e surge o teorema de Pitágoras. Então seria uma espécie de generalização do teorema de Pitágoras isso aqui, tá? Agora vamos pensar o seguinte, o vetor... Vamos pensar que o vetor U seja A1, tenha coordenadas A1, B1 e C1. Tá? O vetor V tem coordenadas A2, B2 e C2. E aí nós vamos substituir essas coordenadas aqui para ver o que é que acontece, tá? Então vamos deixar esse aqui quietinho primeiro, tá? Isso aqui vai ser nossa equação primeira, daqui a pouco a gente vai precisar dela. E nós vamos fazer outra coisa interessante, vamos calcular só isso aqui, ó. U menos V, norma disso aqui é o quadrado. Ora, a norma de U menos V vai ser a raiz quadrada de U menos V ao quadrado, não é isso? Então vai ser A1 menos A2 ao quadrado mais B1 menos B2 ao quadrado mais C1 menos C2 ao quadrado. Só que essa norma está ao quadrado, né? Então vamos colocar aqui. Esse quadrado vai eliminar a raiz. E não precisa se preocupar porque como está tudo ao quadrado, então a gente tem certeza que o que tem dentro da raiz é positivo e a gente não precisa se preocupar. Então a gente vai ter assim, ó, A1 menos A2 ao quadrado, mais B1 menos B2 ao quadrado, mais C1 menos C2 ao quadrado. Certo? Então o que a gente tem? A norma de U menos V ao quadrado vai ser igual. Vamos desenvolver isso aqui, isso e isso. Então o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E por fim, quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos realinhar isso aqui. Vamos colocar A1 ao quadrado, B1 ao quadrado, C1 ao quadrado, na sequência aqui, ó. A1 ao quadrado, mais B1 ao quadrado, mais C1 ao quadrado. Depois, A2, B2 e C2 ao quadrado. A2 mais B2 mais C2 ao quadrado. E nota que tem menos 2 A1, A2, menos 2 B1, B2, menos 2 C1, C2. Então, vamos colocar em evidência menos 2 e vai ficar A1, A2 mais B1, B2 mais C1, C2. Certo? Então, norma de U menos V vai ser igual. Isso aqui é a norma do vetor U. Ora, se você tem esse vetor U aqui, que a gente definiu, qual a norma dele? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá bom? Isso aqui é a norma do vetor V.
tá? O vetor V aqui. Norma dele, A ao quadrado, A2 ao quadrado, B2 ao quadrado, mais C2 ao quadrado. Menos 2, A1, A2, mais B1, B2, mais C1, C2. Agora, uma coisa interessante. Compara essa expressão que a gente chegou aqui, nossa expressão 2, compara ela com a 1. Olha no primeiro membro. Isso aqui é igual a isso aqui. Opa, esqueci o quadrado aqui, vamos colocar. Só esqueci, tá? Não estou forçando a barra, não. Então, o que a gente está calculando é justamente o quadrado, tá? Então, só repetindo aqui, ó. Repetir esse aqui, repetir esse aqui, esse aqui. Então, primeiro membro igual aqui, aqui. Segundo membro, norma de U aqui. Aqui também é o quadrado e o quadrado. Também esqueci aqui, porque não tem raiz, né? Então, a raiz foi eliminada pelo quadrado aqui. Se a gente calcula, a norma daria com raiz, mas norma ao quadrado, então sem raiz. Como aqui está sem raiz, então é ao quadrado. Só corrigindo aqui. Esse aqui também está igual aqui, ó, norma de V ao quadrado. Menos 2 também aparece aqui, ó. Então, o que é que a gente tem? Como esse 1 é igual ao 2, não é isso? Porque a gente está calculando a norma de U menos V ao quadrado, norma de U menos V ao quadrado. Então, 1 tem que ser igual a 2. Então, está tudo igual, exceto essa parte aqui com essa parte aqui. Então, como 1 é igual a 2, significa que 1 é igual a 2, isso implica que norma de U, norma de V, cosseno θ, vai ser igual a essa parte aqui, ó, A1, A2, mais B1, B2, mais C1, C2. Certo? Então, isso aqui é interessante, é importante, que é o que a gente vai definir daqui a pouquinho. Na próxima slide a gente já define isso aqui como sendo o produto escalar. Tá bom? Então, aqui, ó, por essa definição, o que é produto escalar? Os vetores U e V, indicado por... O produto escalar dos vetores U e V, indicado por U vezes V, é o número real, tá? Não é vetor, é um número, vai surgir um número, tal que se o U ou V é nulo, então o produto vai dar nulo. Se o E e V, se os dois não forem nulos, e θ é uma medida angular entre eles, então o produto vetorial, produto escalar, desculpa, vai ser isso aqui, ó. Tá bom? Produto escalar de U vezes V vai ser norma de U, norma de V, cosseno θ. Certo? Nota que aqui, ó, norma de U, norma de V, cosseno θ também é igual a A1, A2, B1, B2, C1 vezes C2. Então, a gente poderia também representar esse produto escalar dessa maneira, ó. A1, A2 mais B1, B2 mais C1 vezes C2. A gente vai até mencionar isso mais à frente, novamente. Ou seja, se você tiver as coordenadas do vetor, é bem fácil você calcular o produto escalar. Se você consegue trabalhar com as normas dos vetores e você tem o ângulo, você também consegue calcular esse produto escalar aí. Um exemplo rapidinho aí, vamos ver, vamos supor que a gente tem o vetor U assim, ó, 1, 2, 3, o vetor V, a gente vai ter 2, 2, menos 1. Aqui a gente tem as coordenadas, não é isso? Então, qual é o produto escalar de U por V? A gente pode pegar essa segunda fórmula aqui. Então, é A1 vezes A2, ou seja, vai ser 1 vezes 2, mais B1 vezes B2, 2 vezes 2, mais C1 vezes C2, 3 vezes menos 1. Isso aqui daria 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 2, 4, menos, mais, não é isso? 3 vezes menos 1, menos 3, então, com mais dá menos 3, fazendo o jogo de sinal certinho ali, tá? E isso aqui vai dar 3, positivo. Pronto, esse aqui, dado o vetor U e o vetor V, nessa situação, o produto escalar deles é 3. Tá bom?
Vamos avante, então. Se eu quisesse fazer pela outra fórmula, aqui me faltaria só um detalhe, né? O θ. Então, se eu fosse fazer isso aqui pela outra fórmula, eu teria já um pouquinho de dificuldade. Eu até conseguiria calcular a norma de U, eu conseguiria calcular a norma de V, mas se eu não tivesse a informação sobre o ângulo entre eles, então eu não conseguiria calcular esse produto escalar. Então, nesse caso, com as coordenadas, não é tão interessante se nós não tivermos a informação sobre o ângulo, né, formado entre eles, tá bom? A não ser que a gente faça todo um processo primeiro para descobrir o ângulo, né, entre eles e etc. E torna o cálculo mais difícil, uma vez que você já tem as coordenadas. Tá bom? Mais uma proposição aqui, ó. Se U e V não são nulos e θ é o ângulo entre U e V, certo? Então a gente tem essa consequência da fórmula lá atrás. O cosseno de θ, ou seja, o cosseno entre os ângulos, entre os vetores, é U vezes V sobre norma de U vezes norma de V. Ou seja, daquela fórmula nós tínhamos o produto escalar, U vezes V igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Ora, só isolar esse cosseno aqui, ó. E a gente faz o que? Joga isso aqui para baixo. Então, cosseno de θ vai ser igual a U vezes V dividido por norma de U vezes norma de V. Tá certo? Então, é uma consequência básica da fórmula. E o interessante é que isso aqui você consegue a angulação, não é isso? Você consegue saber o ângulo entre os vetores U e V. Isso é importante com essa fórmula aí. Tá bom? Vamos ao item B aqui. Qualquer que seja o vetor U, a norma de U é o mesmo que raiz quadrada de o vetor U vezes vetor U. Ora, a norma de U a gente sabe que ela tem a expressão dada por suas coordenadas, né? Mas a gente sabe que se a gente fizer isso aqui, ó, vetor U vezes o vetor U, a gente vai ter o mesmo que o vetor U ao quadrado, certo? Vetor U ao quadrado. Esse vetor U ao quadrado, dentro da raiz, a gente pode cortar aqui e cortar aqui. E isso obriga o que está dentro da raiz sair positivo, ou seja, vai ser a norma de U, para sair uma distância em valor absoluto. Então é correto a gente usar essa expressão, norma de U na verdade, a raiz quadrada de o vetor U vezes o próprio vetor U. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Quaisquer que sejam os vetores U e V, o vetor U é perpendicular ao vetor V, se e somente se o produto é zero. Isso aqui é interessante, hein? O produto escalar tem que ser zero, tá bom? Quando o produto escalar é zero, significa que os vetores formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá bom? Isso é importante. Ah, mas por quê? Como é que eu sei isso? É só aplicar. É só aplicar o própria definição aqui, ó, de produto escalar para esse tipo de vetor aqui. Então vamos pensar aqui, ó, o produto escalar entre U e V vai ser igual norma de U, norma de V, mais o cosseno de 90. Mas o cosseno de 90 é zero. O cosseno aqui de 90 graus é zero. Zerou isso aqui tudo, então. Então, norma de U vezes norma de V igual a zero. Porque o ângulo entre os vetores é 90 graus. Tá bom? Então, como é um se somente se, então se os vetores são perpendiculares, o ângulo é zero. O produto escalar dá zero. Se o produto escalar dá zero, é porque os vetores são perpendiculares. É ida e volta que funciona, tá bom?
Um exercício aqui bem legal, ó. Sendo ABCD um tetraedro regular, essa palavra aqui é importante, tá? De aresta unitária, essa aqui também é muito importante, essa definição. Calcule o produto desses vetores aqui. Vetor AB vezes vetor DA. Eita, professor, mas não tem quase dado aí, não tem informação. Bem, tem muita coisa aí, tá? Vamos ver aqui, vamos ver um suposto desenho aqui, ó. Como o tetraedro é essa formação aqui, tá? Esse poliedro de 4 lados triangulares, tá bom? Como ele é regular, então ele é formado a partir de figuras equiláteras, tá bom? Então ele é regular, então tem 1, 2, 3, 4 triângulos equiláteros aqui. Forma uma espécie de pirâmide. Algumas moléculas químicas, elas se estruturam, tem a sua estruturação química com esse formato, tá? Só a título de curiosidade aí. Elas têm as suas ligações mais ou menos assim, em formato de tetraedro. Tá bom? Mas vamos nomear aqui então os vértices. Vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui C e aqui em cima D. A pergunta é, qual é o produto escalar aqui de AB vezes DA? AB, então, é esse vetor aqui, ó, AB, de lá até aqui. DA, esse vetor aqui, ó, tá? Então, DA e AB. Nota o seguinte, que eles não estão num formato, como a gente disse, muito adequado para mexer e trabalhar com seus ângulos dessa posição, porque a gente precisa trabalhar com ângulos, com vetores, né, isso que tem a mesma origem, para a gente estabelecer o ângulo e etc, que é o que a gente precisa também, né, quando a gente for calcular isso aqui, né, a gente vai precisar do ângulo. Então, qual é o produto entre esses vetores? O produto entre o vetor AB e DA é a norma de AB vezes a norma de DA vezes o cosseno entre o ângulo formado entre eles, o ângulo θ aqui. Agora uma coisa, isso aqui a gente tem que é fácil, é 1, porque é dito que o tetraedro tem aresta unitária, a aresta é 1. A aresta é o tamanho desse lado aqui, ó, esse A aqui, ó, essa dimensão aqui, ó, todos eles têm 1. Então a norma desse lado aqui, AB, é 1. DA é 1 também. Agora basta a gente pensar nesse ângulo aqui, ó, cosseno de um ângulo θ ali, que a gente vai pensar qual que é esse ângulo, tá? Então esse ângulo, como a gente falou, não é isso aqui simplesmente, porque os vetores não estão posicionados adequadamente para definir o ângulo que a gente quer entre eles. Então o que a gente vai fazer? Pegar esse vetor DA e colocá-lo com origem em A, pegar um representante com origem em A. Então ele desceria aqui para baixo, seria algo tipo isso aqui. Aí sim, os dois teriam a mesma origem. Tá certo? O DA agora ficaria aqui e o AB aqui. E aí esse ângulo aqui, esse ângulo seria o ângulo que nós estamos procurando, θ. Esse ângulo aqui dentro seria um ângulo alfa, esse ângulo aqui. Esse ângulo alfa de dentro é fácil a gente saber qual é o valor dele, porque esse triângulo é equilátero. Triângulo equilátero tem que ter os três ângulos iguais. Então, o alfa obrigatoriamente tem que ser 60 graus. Aqui também 60 graus e aqui embaixo 60 graus. Para dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Ora, se esse ângulo aqui é 60, e a gente sabe que daqui até aqui deu meia volta, porque eles são aqui, né, opostos pelos vértices. Oposto não, né? Eles têm aqui, segue o mesmo sentido, mas aqui tendo um vértice,
esse ângulo daqui até aqui é 180 graus. Então, quem é θ? O ângulo θ aqui vai ser 180 graus menos o alfa, que é 60. Então, a gente, na verdade, tem um ângulo θ de 120 graus. Aí, basicamente, a gente resolve a questão aqui, tá bom? Então, 1 vezes 1 vezes cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus é menos meio. Se você não sabe isso aqui, você vai ter que revisar funções. Não chega nem a ser funções trigonométricas. Você vai só revisar trigonometria no ciclo trigonométrico, tá? Trigonometria no ciclo trigonométrico, não no triângulo retângulo. Nesse caso aqui, no ciclo, para você ver como se calcula esse cosseno de 120 graus. Menos meio, tá? Então, o produto aqui escalar de AB por DA vai ser igual a 1 vezes 1 vezes menos meio é menos meio, certo? Tá aí a resposta, então. Outra proposição aqui, agora é o que eu tinha falado lá atrás. Se em relação a uma base ortonormal você tiver um vetor U dado por coordenadas e o vetor B dado por coordenadas, sendo o A1, B1, C1 e o vetor V A2, B2, C2, então o produto escalar, o V, é A1 vezes A2 mais B1, B2 mais C1 vezes C2. Bem fácil, bem tranquilo. Tá? O que a gente já até tinha comentado lá atrás. E é o que a gente vai usar aqui agora. São dadas as coordenadas de U e V em relação a uma base ortonormal fixada. Calcule em radianos a medida angular entre U e V. Qual a medida angular? Cosseno de θ vai ser igual a vetor U, vetor V sobre norma de U vezes norma de V. Não é isso? Consequência lá que a gente viu lá atrás? Sendo que esse produto escalar aqui em cima, como a gente tem coordenadas, vai ser bem simples da gente calcular. Então vamos no item A aqui, ó. Vamos calcular separado, depois a gente joga lá na fórmula. Vamos calcular o produto escalar aqui a partir das coordenadas, né? Então já que a gente tem coordenadas, a gente vai fazer A1 vezes A2, então vai ter 1 vezes menos 2, mais B1 vezes B2, 0 vezes 10, mais C1 vezes C2, 1 vezes 2. Que isso aqui vai dar igual. Isso aqui vai dar igual a aqui, menos 2, aqui 0, e aqui mais 2. No final vai dar 0, né? Então, cosseno de θ vai ser igual a 0 sobre... Aqui embaixo não pode dar 0, tá? Senão aí dá problema. Então, vamos mostrar que a norma de U vezes a norma de V não dá 0, dá diferente de 0. Aí o cosseno aqui vai dar 0, tá? Então, a norma de U vai dar quanto? Norma de U vai ser o que? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 mais 1, então vai dar raiz de 2. Tá certo? Norma de V vai dar raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Que vai dar igual a raiz quadrada de 4, 100 mais 4, 108. Raiz quadrada de 108. O produto vai dar raiz de 216. E a gente nem vai se preocupar em resolver, a gente só precisava se preocupar que aqui não fosse 0 de fato, não precisa nem resolver isso. 0 dividido por isso aqui vai dar 0.
Portanto, a gente tem cosseno de θ igual a 0. Quais são os ângulos possíveis, então? Possíveis, tá? Qual é o ângulo cujo o cosseno dele dá 0? Você pode ter π sobre 2, ou você pode ter 3π sobre 2. Ok? Mas no nosso caso, o θ vai ser π sobre 2. Por quê? Porque o nosso medida angular ela está restrita a 180 graus, ou a π radianos. Isso aqui passaria, então não seria conveniente para os nossos cálculos. Então o θ ali no primeiro caso é π sobre 2. Vamos fazer a B? Eu vou apagar aqui, tá? E retornar o slide. Vou apagar aqui e agora eu vou retornar. Então vamos fazer a B lá. Mesmo processo. A gente sabe que o cosseno de θ vai ser igual a norma de U vezes V sobre norma de U, norma de V, tá bom? Vamos calcular aqui o produto escalar. Agora nesse caso aqui, ó, esse vezes esse vezes esse dá 0. Então a gente tem 9. E vamos calcular as normas logo. Norma de U vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada de 18, que vai ser igual a 3 raiz de 2. Tá bom? Simplificando aí. Não sei nem se vai precisar para alguma coisa, mas a gente já simplificou lá. Agora o V. Norma de V vai ser B1 A2, não é isso? A2 ao quadrado. Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, menos 2 ao quadrado. Então 4, 8, 9, que dá 3. Certo? Agora vamos jogar tudo aqui. Então, cosseno de θ vai ser igual a vetor U vezes V, o produto escalar deu 9, sobre norma de U deu 3 raiz de 2, vezes norma de V deu 3. Nota aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Dá para simplificar. Então, cosseno de θ vai ser 1 sobre raiz de 2. Cosseno de θ, racionalizando, tá? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. A gente vai ter raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui embaixo dá 2, tá? Que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, quais os θs, ou os valores, os ângulos aqui possíveis, cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2? Bem, vamos ser bem objetivo. Para o nosso caso é o π sobre 4. Tem outro, mas aí seria maior do que o π, maior do que 180 graus, não serviria para o nosso caso. Ou seja, quando o ângulo é 45 graus, quando ele é π sobre 4, o cosseno de π sobre 4 ou o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então essa aqui é a nossa resposta. Outro exercício aqui. Determine x de modo que U e V sejam ortogonais. Olha que interessante. Para eles serem ortogonais, significa que U e V tem que formar um ângulo de 90 graus entre si. Para eles formarem um ângulo de 90 graus entre si, o que a gente acabou de ver ali atrás? Produto escalar entre eles tem que dar 0. Então, essa a análise aqui. Ó. Produto, então, escalar no item A tem que dar 0. Produto escalar no item B tem que dar 0. Assim, a gente determina o x específico para isso. Então, vamos lá. No item A, o produto escalar vai ser, como tem coordenadas, então vai ser esse vezes esse, que é x, mais 0 vezes x, 0, mais 3 vezes 3, 9, e isso tem que dar 0. Portanto, x tem que ser menos 9, muito fácil.
Então, se x for menos 9 aqui, os vetores u e v são ortogonais. E se não for? Não são. Tá bom? Agora o item B aqui, da mesma maneira, ó. Esse vezes esse, 4x, esse vezes esse, mais x ao quadrado, esse vezes esse, mais 4 tem que dar 0. Aí nota que surgiu a equação de segundo grau. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar com um método para encontrar as raízes aqui. Pode ser Bhaskara no caso, pode ser Bhaskara, pode ser soma e produto se ficar viável, tá bom? Fazer por Bhaskara aqui rapidinho. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Isso aqui a raiz vai dar 0. Então vai ter um x único que é menos 2. Então pronto, se x é menos 2, os vetores u e v são ortogonais, porque o produto escalar dá 0. Se x não for menos 2, já vai surgir dois vetores que não são ortogonais. Mas vai ter esses vetores aí, tá? Eu acho que essa é a última proposição. Quaisquer que sejam os vetores u, v e w, tá bom? E qualquer que seja o número real lambda, vale as propriedades. Então, as propriedades aqui em relação a vetores, tá? E a produto escalar. Então, ó, produto escalar entre u e a soma de v e w. O que a gente pode fazer? A gente pode distribuir aqui, ó. Então, a propriedade afirma que pode acontecer isso. Então, eu vou calcular o produto escalar disso mais produto escalar disso. U vezes lambda, que é aqui um número real, v. O que acontece? Esse lambda ele é meio que indiferente. Ele pode vir para cá sem maiores problemas. Tá bom? Ele pode multiplicar o u e o v depois. Enfim, essa constante aqui, ela não, o posicionamento dela aqui não é exclusivo, não é fixo, né? Ela pode se movimentar aqui. Ou seja, a ordem aqui desse produto escalar não vai alterar. É o mesmo caso disso aqui, a ordem dos fatores não vai alterar o produto aqui. U vezes V é a mesma coisa que V vezes U, né, no produto escalar. Se U é diferente de 0, então o produto escalar vai ser maior que 0. Entre U e o próprio U. Tá bom? É claro que vai ter, seria A1 mais B1 mais C1. Ou seja, seria a primeira coordenada ao quadrado, a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Saindo tudo positivo, nota aqui. Então está saindo tudo positivo. E não pode ser 0, porque o vetor U é diferente de 0. Então tem que ter algum valor aqui significativo. Então é claro que isso aqui vai ser maior que 0 também. Ok? Usando o princípio da indução finita, isso aqui você utiliza para demonstrar as afirmações, não é isso? Pode-se estender a propriedade A para qualquer número de parcelas. Então a propriedade A também serve para uma quantidade infindável de parcelas. Ou seja, essa distributividade ela funciona para qualquer quantidade de parcelas, tá bom? Então é isso, final aí. Final da nossa aula, espero ter ajudado. A recomendação é, vai lá no livro, leia o capítulo 9, faça as atividades propostas lá e veja outros exemplos que tem lá para consolidar seu aprendizado. Até a próxima.